Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Tuteli News. Eu sou Kelvin Farias, seu careca favorito, e aqui nesse canal eu dou minha opinião sobre notícias do mundo automotivo todo santo dia. Se você gosta de carro, já se inscreve aí para ficar informado enquanto você ouve minha opinião sobre as coisas. Esse é o lançamento, digamos que o início do lançamento do Volkswagen Terra, né? Vamos falar em português, né? O nome do carro achei bem bosta. Se fosse em inglês, talvez ficaria um pouquinho melhor, seria Volkswagen Terra, mas não, ele é um Volkswagen Terra. Parece que alguém semi-analfabeto tentando escrever planeta Terra e faltou um R e virou Terra. Enfim, aquele é um lançamento parcial, porque a Volkswagen chamou ali aqueles jornalistas que cumprem as expectativas das montadoras, digamos assim, e mostrou a versão High, que é o topo de linha, com o pacote Outfits, que será um pacote opcional. Ninguém pôde dirigir o carro ainda por enquanto, só puderam gravar com o carro em estúdio, e já começou a alimentar algumas informações, mas o lançamento oficial do carro mesmo, com o preço de todas as versões certinho, liberando o test drive, isso aí deve acontecer provavelmente só em maio. Mas já temos informações suficientes para poder render mais um vídeo aqui, para poder pagar os meus boletos, certo? Vamos começar então pelo design do Volkswagen Terra. Eu sou uma pessoa que acompanha o mercado automotivo desde 2003 e eu estudei um pouco o design automotivo. Eu comecei a gostar de carro mais pelo design automotivo do que pela mecânica, depois que eu fui aprender sobre mecânica. Então até hoje eu tenho esse apelo profundo em relação ao design automotivo, né? É uma das coisas que eu mais reparo e fico comparando entre modelos, né? Então obviamente que eu fiz isso aqui também com o Terra antes de gravar esse vídeo. E nós vemos aqui que ele é para ser uma versão micro do novo Tiguan e também com linhas do novo Tayron, que é para ser uma versão de pobre do Tiguan, que deve chegar para o Brasil aí possivelmente até o final do ano que vem. Talvez esse ano não, porque o Volkswagen talvez queira manter a atenção no Terra, né? Mas ano que vem é para esse Tayron vir para o Brasil. Tayron e Tiguan são basicamente o mesmo carro ali com outras aplicações, né? Que os dois agora hoje em dia têm já a nova linguagem visual da Volkswagen. A Volkswagen está mudando a sua linha visual inteira, tanto dos carros a combustão interna quanto dos elétricos. E o Terra já traz essa linguagem visual. Eu acho que o Terra é o primeiro aqui do Brasil a trazer essa nova linguagem visual. Confesso que eu acho essa linguagem visual do Terra mais bonita do que a do Polo. O Polo é um carro que, não sei, envelheceu um pouco mal já. Ele já entrega bastante seus sinais do tempo. O Terra tá um pouco mais bonitinho que o Polo. Ele traz uma nova assinatura de LED em relação ao Nivus. Assinatura de LED com uma divisão do TRL. Tem um novo padrão também de acionamento da lanterna traseira. O carro tem várias mudanças para poder ficar bem distinto dos outros modelos da Volks no Brasil. Inclusive, apesar de que houve uma simplificação de manufatura, ele tem um processo de construção simplificado. Apesar disso, ainda assim, todos os painéis de carroceria são totalmente novos. O carro usa de base a plataforma do Polo, mas ele já traz uma nova construção por completo, né? Então isso não deve ser muito barato adaptar as linhas de montagem aí, por isso que o carro tá atrasando esse lançamento. Na verdade, o desenvolvimento dele começou, né? Segundo o próprio Auto Sport descobriu, né? O desenvolvimento dele começou lá em 2018. Era para esse carro ter sido lançado em 2022, se não fosse a pandemia. Então um carro que chega atrasado, mas por ele ter chegado atrasado, ele já chega com a linguagem visual nova, né? O que vai dar uma longevidade pro produto. As portas, por exemplo, né, nessa questão de nova construção, né? As portas têm a manufatura simplificada, porém tem uma inspiração nas linhas da porta em relação ao Skoda Fabia, mas é uma porta exclusiva para esse modelo. Então chupa Fiat Pulse, por exemplo, que o Pulse tem as mesmas portas da família ali, né, do Argo e do Cronos. Esse aqui não tem portas compartilhadas com o Polo e com o Nivus, apesar de que ele parte da mesma base de arquitetura, né, tipo, nas entranhas ele é um MQB-A0, mas por fora não tem nenhum painel de carroceria compartilhado com nenhum outro modelo, né? Então ele traz um ar muito mais novo de produto, o que eu acho que deve ajudar bastante a vender. Ele tem também um novo padrão aqui nos plásticos da grade, que é um padrão interessante, digamos assim. Ainda tá com aspecto de pobre por ser plástico, mas tem um padrão diferente aqui na grade que eu achei interessante. Você vê que essas portas são novas pela questão do vinco da lateral. Ele não tem aquela assinatura daquele vinco específico do Polo, que também tem no Nivus, né? O vinco dele ele é muito mais sutil,
da linha de cintura, tem um vinco mais abaixo também, super sutil, a porta ficou bem lisa e ele tem esse vinco bem marcado, uma coisa até lembrando um pouco os muscle cars, né, esse vinco bastante marcado na coluna C, né, acima do paralama. Isso aqui ficou bonito, ficou bem desenhado essa linha aqui, eu achei bem bacana. E também é isso que faz o carro ter uma falsa sensação de robustez. Ele parece ser um carro muito maior do que ele de fato é, pelas fotos. Só que esse carro vai ter o comprimento dele dentro da MQB A0. Então a gente tá falando aí de 4 metros, 4,10 metros de comprimento, dificilmente passa disso. É um carro de 1,60 de altura e 1,75 de largura. Então ele parece mais robusto, mas ele tem o mesmo entre-eixos de um Polo Trek, vamos colocar assim. O porta-malas não tem a medida oficial ainda, né? Mas estão especulando que é algo ali em torno dos 350 litros, que seria tipo um porta-malas de um T-Cross também. Então digamos que ele é o entre-eixos de um Polo Trek com porta-malas de T-Cross. Na parte do banco traseiro, o caimento do teto lembra bastante o do Polo Trek, a altura do banco também. Eu achei a ergonomia do banco traseiro do Polo Trek uma das piores coisas que eu já experimentei na minha vida. Eu peguei um Uber, que era um Polo Trek, eu quase quis morrer naquele banco traseiro, e está esse mesmo estilo de banco aqui. Os painéis de porta da traseira são tudo plástico duro, mas na frente é onde a Volkswagen demonstra que pelo menos ouvir os seus clientes eles estão ouvindo, porque na parte da frente, os bancos dianteiro, há uma grande mudança que nós não vemos há muito tempo. Pelas imagens aqui, ó, essa parte acima da porta, mais próxima ali do vidro, ele tem um novo padrão do plástico, um padrão mais arredondado e mais moderno, que passa um pouco mais de qualidade, mas ainda é plástico. É um plástico não tão duro e com outro padrão. Essa parte cinza, tanto no painel de porta quanto essa face aqui do painel, isso aqui é, digamos que um soft touch, finalmente. Nem dono de Polo pôde experimentar isso, acho que nem o Nivus também tem, e vai ter isso no Terra, pelo menos na versão topo de linha, que é essa versão High. Não vai chamar Highline, vai ser só Terra High. Então finalmente tem um pouco de soft touch aqui. Não é como eu já vi dizendo por aí, que esse carro tem inteiro soft touch na cabine. Não, a parte traseira, plástico duro, Polo Trek. Parte dianteira, combinação de um plástico melhor com um pouco de soft touch aonde seus braços alcançam, e embaixo só que ficou o plástico duro. O padrão de design da porta segue muito do Volkswagen ID3. A parte do console central também segue uma linguagem visual do ID3, a versão elétrica, né, que tá na Europa. A tela, né? A tela foi uma coisa que mudou bastante também, ó. A tela tem um encaixe que fez mais sentido no painel, mais sentido até mesmo do que em carros como o Passat, que ficou aquele tablet horroroso no centro do carro. O Tiguan também, né? O novo Tiguan tem aquele tablet gigante que parece muito mais improvisado. Aqui a tela, que é uma tela muito mais nova, mais moderna, né, com conexão Apple CarPlay, que o pessoal gosta. A tela, além de ser mais moderna, mais responsiva, ela também encaixou melhor no design desse painel. Temos que dar os devidos méritos quando são merecidos. Então a Volkswagen ouviu seus clientes e trouxe um pouco mais de decência nesse projeto, pelo menos pro motorista. O volante é o mesmo volante que a Volkswagen tá usando em todos os carros. É um volante, parece ter uma pegada bem bacana, é um volante bonitinho, só que ele só tem ajuste de profundidade, não tem ajuste de altura. Porque, né, ele tá sendo divulgado como um SUV de entrada. Essa é a divulgação que os jornalistas têm feito sobre esse carro. Então, se estão dizendo que é SUV, eu já sei que o banco é em forma de cadeirinha, já sei que esse carro vai ter uma ergonomia terrível, já sei que esse carro não é pra mim. Eu não sou o perfil comprador desse tipo de ergonomia. Eu odeio essa ergonomia de carros que se vendem como SUV. Banco é um negócio que eu olho muito também. Como eu falei, né? Eu xinguei aqui o banco traseiro do Polo Trek. E é o mesmo banco que tá aqui também, uma bosta. E o banco dianteiro me pareceu uma coisa meio pobre também. Esse banco dianteiro tá me lembrando aquele banco inteiriço do antigo Up. Eu vou querer fazer um test drive nesse carro, porque eu acho que eu vou odiar esse banco e essa ergonomia. Já que eu citei o Up, tem mais coisa que esse carro também tem compartilhado com o Up, né? Como motor 1.0 TSI. Aqui ele está com 116 cavalos e 16,8 kgfm de torque. Isso já dentro dos novos padrões de emissão de poluentes. Então ele fica mais fraco do que o Nivus, né, que o Nivus ainda tem 128,
Porém, na versão High, na versão topo de linha, ele vai ter freio a disco nas rodas traseiras também. Então, mais uma vez, chupa Pulse. Eu acho que esse produto aqui tá muito melhor pro mercado, um produto que vai fazer muito mais sentido do que o próprio Fiat Pulse. Eu tenho um rancor que eu devia tratar no psicólogo em relação ao Fiat Pulse, né? Mas vamos focar no Terra aqui, né? A versão Outfit, que você quer dessas fotos que saíram por enquanto, Outfit será um pacote opcional pro Terra. Dentro desse pacote vai vir essa parte visual que a gente tá vendo nessas imagens ao longo desse vídeo. E também, aparentemente, vai ter opcional dentro desse pacote Outfit, o pacote ADAS, que todo mundo preza tanto, né? Por isso que ele já tem câmeras ali na altura do espelho interno, tem sensores nos para-choques também. Eu acho que o pacote ADAS é atestar de que você é um motorista incompetente. Eu tenho um vídeo aqui dedicado sobre como o pacote ADAS cria motoristas mais burros, imprudentes, inconsequentes e mal preparados. Continuo tendo essa mesma opinião, mas para quem gosta, vai ter a opção de colocar pacote ADAS num carro de entrada, né? Tem louco pra tudo nesse mundo. Ele vai ter também o botão de partida, com chave presencial, mas ela também é canivete. Ainda falando sobre essa questão do interior, né? Que o interior tem um pouco mais de capricho dessa vez. Esse carro vai ter ali no console central o carregador por indução e tem uma saída de ar pequena pro ar-condicionado jogar ali em cima do seu celular para ele não aquecer. Um detalhe bem simplesinho, mas que eu achei muito bacana. Mostra que, de novo, isso mostra que a Volkswagen tem ouvido as críticas dos seus próprios clientes, que são um bando de puxa-saco da Volkswagen, que reclamam e continuam comprando, mas pelo menos dessa vez a Volkswagen, que eu acho que com medo da concorrência, tem ouvido um pouco o que os clientes reclamaram, né? Outra coisa também que mostra que a Volkswagen tá ouvindo um pouco, pelo menos os clientes, né? Eles realmente colocaram uma capa pro trilho do banco, uma coisa que dono de Polo reclama há anos, né? Ele também vai ter airbag de cortina nas laterais, provavelmente porque ele não deve ter muito reforço estrutural na porta, né? Como eu falei, a porta é simplificada, então para compensar e ganhar a notinha do NCAP, colocaram airbag de cortina e o carro como um todo tem 6 airbags, né? Então os airbags vão inflar a nota dele no Latin NCAP ao longo desse ano, pode ter certeza. A linha da coluna C eu achei bonita, só que a traseira como um todo eu achei que ficou meio esquisita. Ele trouxe a ideia de lanterna bem fininha, quase como que no Peugeot 208, só que com uma nova interpretação daquele elemento preto unindo as lanternas que a gente tinha no Nivus, por exemplo, que não vai ser lanterna, vai ser só uma peça preta juntando as lanternas mesmo, por isso que eu acho que ficou uma coisa muito mais próxima do 208, né? E essa lanterna fina e bem pra cima é pra dar uma ideia de robustez também, né? Uma falsa sensação de robustez, só que com isso eles colocaram essa área de metal aqui entre a lanterna e o vidro, né? Provavelmente para dar estrutura para essa tampa, e o vidro parece ser bem pequeno, né? É um carro que parece ser muito ruim de dar ré, pra quem olha pelo vidro e não fica dependendo de pacote ADAS, né? E uma última também sobre a porta, que é essa daqui. Essa aqui eu achei engraçada, porque o carro tem um motor mais fraco, mas tem disco nas 4 rodas. Tem soft touch na porta dianteira, mas é só na metade da porta. Aí ele tem uma porta que é um novo design, tem painéis de calceiras diferentes do Polo, só que por esse design de porta o vidro só abre 2/3, fica aquele vidro pela metadinha, porque não tem espaço para descer dentro da porta, né? O Volkswagen cobre a cabeça e descobre o pé, aí cobre o pé e descobre a cabeça, é engraçado demais, cara. E uma coisa que me irrita nessa falsa sensação de robustez é quando você olha, por exemplo, dentro do cofre do motor, que é uma coisa que eu não tinha reparado ainda, dá pra ver o elemento estrutural que vem da MQB A0 com uns quase 20 centímetros acima de paralama forjando uma robustez ali, mas ele não tem a estrutura até lá em cima. É um carro que foi feito para ter o centro de gravidade mais baixo da MQB A0 para ser um carro hatch e foi inflado para virar essa interpretação de SUV. Inclusive, né, já vamos entrar aqui, né, dizer que esse carro é SUV para mim é um atestado de burrice. Quem chama esse carro de SUV ou é ignorante do que é um SUV de verdade, ou é uma pessoa que já teve a mente lavada pela mídia, ou é alguém da mídia querendo manipular uma audiência, porque chamar esse carro de SUV pra mim é uma desonestidade intelectual. O que o Inmetro faz também, de chamar tudo que é alto de SUV, pra mim isso aí é uma desonestidade intelectual gigantesca, pra não dizer que é uma burrice completa, sabe? O que esse carro é de verdade, quando a gente olha que ele vai ter essa ideia de ser mais altinho, aventureiro, com um tamanho ali junto com o Polo e um pouquinho menor que o Nivus, esse carro é a reinterpretação e a gourmetização do que era o CrossFox 10 anos atrás.
É isso que esse carro é. Inclusive no vidro desse carro na traseira tem a marca, tem um desenhinho que dá a entender de que ele seria de uma linhagem onde foi o Fusca, depois foi substituído pelo Gol e depois viria o Thera. Então dizer que a linhagem dos hatches subcompactos populares da Volks hoje é representada pelo Thera, pra mim é cuspir no legado da própria Volks, quando a Volks coloca isso daqui. É patético. O que foi o Fusca, o carro do povo, um dos carros mais vendidos do mundo. O que foi o Gol, o carro mais vendido do Brasil durante 27 anos. Um carro barato, um carro que ajudou muito pai de família com pouca grana. O Thera não é um carro pro pai de família com pouca grana. Primeiro que nem tem família mais hoje em dia, né? Mas o Thera não vai ser um carro barato. Para esse carro carregar de forma justa o legado de ser um substituto do Gol e do Fusca, ele teria que ser mais barato que o Polo Trek. Mas não vai ser. Não vai ser. O preço não foi divulgado oficialmente, mas o que tá a mídia inteira falando é que o preço vai ser entre o Polo e o Nivus também, assim como o tamanho. Então não vai ser um carro barato. A gente tá falando aí de um range de preço de 85 mil até 140 mil. Não é um carro barato. Ele não é o sucessor do Gol e do Fusca. A versão dele que será mais barata deve ser provavelmente uma versão chamada Trek, que é a versão que vai ser a mais pelada de todas, vai ter plástico duro em tudo e vai ter um motor 1.0 aspirado, né? Fora isso, não temos mais informações sobre o carro. Chamar isso aqui de SUV não tá certo, isso aqui é um hatchback altinho. O máximo que você pode dizer de forma intelectualmente honesta sobre esse carro é que ele é um crossover SUV subcompacto. Crossover porque mescla elementos de carroceria, SUV por causa da altura, apenas isso, e subcompacto porque é o tamanho dele em relação à escala, em relação ao big picture, né? Em relação ao tamanho de mercado, né? Já tem matérias dos Estados Unidos zoando que esse carro é menor do que o T-Cross, né? O mercado americano não faz o menor sentido. Então ele pode até ser um SUV no contexto brasileiro, mas desde quando o Brasil é referência para alguma coisa, né? Então isso é o que temos de informação por enquanto do Thera. O vídeo ficou um pouco mais longo do que o padrão aqui do canal, mas eu precisava xingar esse carro porque eu tenho um prazer enorme em xingar a Volkswagen, assim como eu também tenho um prazer enorme quando eu falo bem da Volkswagen no canal principal. Então vou deixar aqui uma sugestão de um vídeo de um Golf aqui, um Golf que eu gostei bastante. Assim você tem um contraste onde aqui eu tô falando mal da Volks sem roteiro e lá eu tô falando bem da Volks com o roteiro. Fico por aqui, um forte abraço, até a próxima. Falou!